Olá pessoal, eu sou o André da FlyPro e no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo definitivo entre o Mavic Mini e os demais drones da DJI. Quando eu anunciei que ia fazer esse vídeo, as pessoas pediram pra gente comparar o Mavic Mini com todos os outros drones da DJI. Nesse comparativo, a gente está deixando além do Mavic Mini, o Spark, o Mavic Air, o Mavic 2.1 e o Mavic 2 Pro. O Tello, o Mavic Pro 1 e o Phantom 4 Pro, a gente está deixando de fora desse comparativo. O Tello porque ele é um drone da categoria de brinquedo, não cabe comparação com esses demais. E o Mavic Pro 1 e o Phantom 4 Pro a gente está deixando de lado porque eles não estão mais sendo fabricados pela DJI. Nesse comparativo eu não vou pegar só as especificações que estão listadas ali no site da DJI e comparar um com o outro. Além disso, eu vou comparar também algumas informações úteis sobre a operação desses equipamentos no dia a dia para que te ajude a tomar a decisão do melhor equipamento para você. A gente sempre vai dar um ponto para cada um desses drones para o que melhor sair naquela característica que a gente está falando naquele momento. E aí no final a gente vai ter uma pontuação para cada um deles. Claro que é de se esperar que o Mavic 2 Pro é o drone que vai ter a maior pontuação aqui entre eles. A gente não tem a menor pretensão de falar que só porque o Mavic Mini é o lançamento do momento ele é melhor que o Mavic 2 Pro, porque obviamente não é, né? Então a gente já sabe que o vitorioso daqui vai ser o Mavic 2 Pro, mas vamos acompanhar a pontuação de todos eles para a gente ver o resultado final. A primeira característica é o tempo de vida do equipamento. Por que essa informação é importante? Porque conforme o drone vai saindo de linha, as peças, acessórios e manutenções para ele vão ficando cada vez mais caras. O Spark é um drone que foi lançado em maio de 2017, então já tem um tempinho, e ele vai ser naturalmente substituído pelo Mavic Mini, que está sendo lançado agora em novembro de 2019. O Mavic Air foi lançado em janeiro de 2018 e o Mavic 2, tanto o Zoom quanto o Pro, foram lançados em agosto de 2018. Então nesse quesito, obviamente, ponto para o Mavic Mini. Pilotar só com o uso do celular sem precisar do controle. Quem ganha o ponto aqui é o Spark, porque ele é o único drone que te permite pilotar só com o celular sem precisar usar o controle. Muita gente pode achar essa característica desnecessária, mas pensa que você chega lá para voar e de repente você esqueceu de carregar o teu controle, ou teu controle quebrou e você precisa fazer um trabalho, uma filmagem naquele dia. Então nesse aspecto o Spark é o vitorioso, porque ele é o único que permite o controle só com o celular. Todos os outros precisam do controle físico do drone. Pouso e decolagem na palma da mão. Nesse aspecto, os pontos vão para o Mavic Mini e para o Spark, porque eles são os únicos dois drones que a gente consegue pousar e decolar da palma da mão em segurança. O Mavic Air e o Mavic 2, se você tomar cuidado ali, também dá para pousar ou decolar eles da mão, mas é bem mais perigoso e a chance de você causar um acidente é bem grande. Então a gente vai manter a pontuação só para o Mini e para o Spark. Hélices. Nesse aspecto, todo mundo ganha ponto, menos o Mini. A hélice do Mavic Mini, como vocês já devem ter visto no vídeo anterior, que a gente mostrou o unboxing dele, elas precisam ser parafusadas com uma chave Phillips, então não é uma coisa muito fácil de trocar, de colocar, enfim. Todos os demais drones a hélice é só encaixável, não precisa de ferramenta para trocar. Então ponto para todo mundo, menos para o Mini. Acabamento. Nesse aspecto, todos eles, exceto o Mini, vão ganhar ponto. Por que o Mini não vai ganhar ponto? Porque o material que o Mini foi fabricado, ele parece ser um plástico mais simples, provavelmente por causa do peso, para ele ser mais leve e tudo mais. Então ele dá uma aparência de ser um material um pouco inferior e tem alguns acabamentos ali nele que não existem, que existem nos outros drones e no Mini não existem. Provavelmente a DJI fez isso para economizar peso. Então ponto para todo mundo, menos para o Mini. Protetor de hélice. Nesse aspecto aqui, o ponto vai só para o Mini, porque o Mini é o único drone que tem um protetor de hélice que é como se fosse uma gaiola. Ele protege a hélice completamente, não só pela lateral, mas também por cima e por baixo. Então nesse aspecto, ponto só para o Mini. O DJI Goggles, que é o óculos da DJI, ele funciona com todos, menos com o Mini. Então nessa característica vamos pontuar todo mundo, menos o Mini. Pode ser que futuramente a DJI lance uma atualização onde o Goggles vai funcionar com o Mini, mas por enquanto não funciona. O Smart Controller, que é aquele controle da DJI que já vem com uma tela embutida, que funciona super bem debaixo do sol, só funciona com o Mavic 2, tanto com o Zoom quanto com o Pro. Não funciona nem com o Mini, nem com o Air e nem com o Spark. Então ponto só para os Mavic 2. Vamos falar agora do sensor anticolisão. Sem dúvida o ponto aqui vai para o Mavic 2, tanto o Zoom quanto o Pro, porque eles são os únicos que têm sensor anticolisão 360 graus. Então o Mavic 2 tem sensor anticolisão frontal, traseiro, laterais, superior e inferior. O Mavic Air tem frontal, traseiro e inferior. O Spark tem frontal e inferior e o Mavic Mini infelizmente não tem nenhum. Ele tem só o sensorzinho Vision ali na parte de baixo dele, mas anticolisão mesmo não tem nenhum dos lados. Então nesse aspecto, ponto vai para o Mavic 2. Frequência de transmissão. Todos eles, exceto o Mini, funcionam tanto na banda 2.4
quanto na banda 5.8 GHz. Isso é uma vantagem porque, de repente, se você está operando o drone num local que o 5.8 está muito poluído, você pode trocar para o 2.4 e vice-versa. O Mavic Mini na versão FCC, que é aquela versão que vai mais longe, que é a que está vindo oficialmente para o Brasil, ele só trabalha na banda 5.8 GHz. Isso não chega a ser uma desvantagem muito grande, mas vamos ser justos e pontuar os demais drones e deixar o Mini de fora dessa pontuação. Formato de foto. O Mini e o Spark só fazem JPEG, enquanto o Air e os Mavic 2 fazem JPEG e RAW. Se você não manja muito de fotografia, de pós-produção, não edita suas fotos no Photoshop ou no Lightroom, essa característica não vai fazer diferença para você, porque certamente você não vai usar foto em RAW. Porém, temos que pontuar os vencedores aqui, que seriam o Mavic Air e os dois Mavic 2. Balanço de branco. Essa é uma característica que, se você também não usa os ajustes de câmera de forma avançada, para você não vai fazer muita diferença, que é o ajuste de branco da câmera. Todos os drones, exceto o Mini, permitem o ajuste do balanço de branco, então ponto para todo mundo, menos para o Mini. Estabilização da câmera. O gimbal do Mavic Air, do Mavic Mini e do Mavic 2, eles têm 3 eixos de estabilização. Isso faz com que a imagem fique mais estável, diferente do Spark, cujo gimbal só tem 2 eixos de estabilização. Então ponto aqui, vai para os demais drones, o Spark fica de fora. Resolução máxima da câmera. O Mavic 2, tanto o Pro quanto o Zoom, e o Mavic Air, eles filmam em até 4K a 30 frames por segundo. O Mavic Mini filma a 2.7K com 30 frames por segundo e o Spark filma em Full HD, ou seja, 1080 com 30 frames por segundo. Nesse aspecto, o ponto então vai para o Mavic Air e para os dois Mavic 2. Resolução da câmera para foto. Nesse aspecto, o Mavic 2 Pro reina sozinho. Ele é o único que tem uma câmera com 20 megapixels para fotografia. E lembrando que a câmera do Mavic 2 Pro é uma câmera que foi desenvolvida em parceria da DJI com a Hasselblad, que é um dos maiores fabricantes de câmeras do mundo. O Mavic 2 Zoom, o Mavic Mini, o Mavic Air e o Spark, eles têm 12 megapixels de resolução de foto cada um. Tamanho do sensor. Isso também é uma informação mais técnica, né? Mas é importante saber que o Mavic 2 Pro também reina de forma absoluta. Ele é o único drone cuja câmera tem um sensor de 1 polegada. Os demais, tanto o 2 Zoom, quanto o Mini, quanto o Air e o Spark, eles têm o mesmo tamanho de sensor, que é 1/2.3. Formato do vídeo. O Mini e o Spark, eles fazem vídeos em MP4. O Air e os Mavic 2, eles fazem em MP4 ou em Movie. Para quem edita os vídeos de uma forma um pouco mais avançada, ter essa flexibilidade de usar o arquivo Movie pode ser melhor. Então ponto para o Air e para os Mavic 2. Taxa de compressão ou bitrate. Essa também é uma informação técnica que tem a ver com o vídeo que o drone é capaz de gravar. Quanto maior esse número, maiores são as informações que a câmera do drone consegue armazenar. E isso é muito útil principalmente em imagens com baixa luminosidade, como imagem noturna, pôr do sol, esse tipo de coisa. Mavic 2 e Mavic Air trabalham com uma taxa de compressão de 100 megabits por segundo. Mavic Mini 40 megabits por segundo e Spark 24 megabits por segundo. Então o ponto vai para o Air e para os Mavic 2. Fotos panorâmicas. Nesse aspecto aqui, o Mini é o único que perde porque ele é o único que não tem as fotos panorâmicas. Todos os outros têm. Lembrando que a foto panorâmica no começo também não tinha em todos os drones, e isso a DJI foi acrescentando com o tempo com atualizações do aplicativo. Então é muito provável que futuramente a gente tenha essa função também no Mavic Mini. Mas por enquanto não tem, então não vamos pontuar ele. O aplicativo. Aqui eu vou declarar um empate técnico pelo seguinte: o Mavic Mini é o único que usa o novo aplicativo da DJI, que é o DJI Fly, enquanto os outros usam o DJI Go 4. O DJI Go 4 é um aplicativo mais avançado, tem muito mais funções que o DJI Fly, porém isso pode ser bom e ruim ao mesmo tempo. Para quem quer um painel mais simples, menos funções para mexer ali na tela do aplicativo, o DJI Go pode assustar um pouquinho, porque ele tem muitas funções. Então, o ponto positivo é justamente ter muitas funções, mas o ponto negativo também é ter muitas funções. Nesse aspecto, o DJI Fly, que é o do Mavic Mini, ele é um aplicativo bem mais simples e bem mais intuitivo de usar. E uma outra vantagem que o DJI Fly ganha em relação ao DJI Go é que a DJI já anunciou que o DJI Fly vai estar em português a partir do dia 22 de novembro, enquanto o DJI Go ainda nada dele em português. Então, nesse aspecto de aplicativo, eu vou declarar um empate técnico para todos eles. Peso. É indiscutível aqui que o vitorioso dessa categoria, sem dúvida, é o Mavic Mini, com 249 gramas. Em segundo lugar vem o Spark, que tem 300 gramas, em seguida o Mavic Air com 430 e depois o Mavic 2, tanto o Zoom quanto o Pro, com cerca de 910 gramas cada um deles. Tamanho. Aqui também, sem dúvida, o Mavic Mini sai vitorioso, porque afinal ele é o menor de todos eles. Quando o Mavic Mini está com os braços abertos, ele fica com um tamanho muito parecido com o do Spark, só que o Spark não dobra, e ele dobra na hora que você vai transportar. Então, sem dúvida, o ponto vai para ele. Rádio controle. Nesse aspecto aqui, eu vou pontuar todo mundo, menos o Spark, porque o Spark é o único drone
que o controle conversa com o celular via Wi-Fi, enquanto todos os outros drones, o controle conversa com o celular através de um cabinho lateral, o que acaba trazendo muito menos interferência e menos delay na imagem da transmissão. Resistência ao vento. Esse aqui é um ponto contraditório, pelo seguinte: se a gente pegar o que a DJI informa no manual do fabricante de cada um desses drones, vocês vão ver que o Spark, o Air e o Mavic 2, ela diz ali no manual que eles aguentam ventos de até 36 km por hora, enquanto o Mini, ela diz que aguenta até 28 km por hora. Só que a gente já fez um teste de voo com o Mavic Mini, inclusive num dia que estava ventando bastante, e ele ficou muito mais comportado no lugar do que o Spark e o Mavic Air. Dá pra dizer que ele estava muito mais parecido com o Mavic 2 do que o Mavic Air e o Spark. Então nesse aspecto a gente não vai considerar o que a DJI fala no manual e vamos colocar empate técnico tanto para o Mini quanto para o Mavic 2. A resistência ao vento era uma preocupação de muita gente em relação ao Mini, que por ele ser muito leve ele ia embora com o vento, esse tipo de coisa, mas ele demonstrou exatamente o contrário pra gente. Acho que justamente por ele ser bem pequenininho e bem leve e ter os motores bem potentes, ele consegue ficar ali parado mesmo com o vento forte numa boa. Distância máxima alcançada. Gente, infelizmente esse teste eu não vou conseguir fazer porque a legislação brasileira não permite o voo além da linha de visão. Então, para essa característica, eu vou considerar o que o fabricante fala, que no caso do Mavic 2 é até 8 km, no caso do Mavic Mini e do Mavic Air até 4 km e no caso do Spark até 2 km. Lembrando também que esses alcances máximos que a DJI informa são alcances que dificilmente você vai conseguir reproduzir, porque se você olhar lá no manual, a DJI fala que esses alcances eles foram testados em ambiente de laboratório, então não é uma coisa que você vai conseguir fazer na vida real. Pode até ser que você consiga se um dia você tentar, mas não é garantido que você vai atingir essas distâncias máximas com esses equipamentos. Então o ponto vai para o Mavic 2. Ruído ou barulho das hélices. Nesse aspecto, a gente também vai declarar um empate entre o Mavic Mini e o Mavic 2. Por incrível que pareça, o ruído do Mavic Mini é muito pequeno, tá? Ele é muito semelhante ao Mavic 2. Eu cheguei a ver alguns vídeos no YouTube de canais que fizeram testes com o medidor de ruído e realmente o ruído que o Mavic Mini gera é muito próximo do que o Mavic 2 gera. Então a gente vai declarar um empate entre eles. Por curiosidade, o Mavic Air é o mais barulhento de todos eles. Tá? Em seguida vem o Spark um pouquinho mais silencioso e depois vem o Mavic 2 e o Mavic Mini. Tempo de duração da bateria. Aqui eu vou falar primeiro do que o fabricante informa e depois eu vou falar da nossa experiência na vida real. A DJI diz que o Mavic 2 dura até 31 minutos, o Mavic Mini dura até 30 minutos, o Mavic Air até 21 e o Spark até 16. Na prática, os tempos que a gente consegue atingir com o Mavic 2 variam de 25 a 28, com o Mavic Mini de 23 a 26, com o Mavic Air em torno de 15 a 18 e com o Spark na faixa de 10 a 12 minutos. Então aqui a gente vai dar o ponto para o Mavic 2, mas o Mavic Mini está muito próximo ali, está quase batendo ele nessa questão de duração da bateria. Memória interna. O Mavic 2 e o Mavic Air são os únicos drones que vêm com uma memória interna. Eles têm uma memória interna de 8 GB, então mesmo que você não compre um cartão de memória logo de cara, você já consegue sair fotografando. O Spark e o Mavic Mini, eles não têm memória interna, então você é obrigado a comprar um cartão de memória logo no início. Então nesse aspecto, ponto para o Mavic 2 e para o Mavic Air. Slow Motion. Se você gosta de fazer Slow Motion, o Air e o Mavic 2 são os únicos que conseguem fazer uma imagem Full HD com até 120 frames por segundo, que fica ótimo para Slow. Além disso, eles fazem também 60 frames por segundo na resolução de 2.7K. Já o Mavic Mini faz 60 frames por segundo em Full HD, e o Spark não tem frame rate para Slow Motion. Então, ponto para o Mavic Air e para o Mavic 2. Perfil de cor. Essa também é uma característica mais para usuários avançados da câmera, né? Mas o único drone que tem o perfil de cor é o Mavic 2 Pro, que tem o D-Log, e o Mavic 2.1, que tem o D-Cinelike. Esses perfis de cores são muito úteis para quem gosta de pegar o vídeo, colocar na ilha de edição para fazer toda a correção de imagem, né? Correção de cor, esse tipo de coisa. Então nesse aspecto, ponto para o Mavic 2, porque ele é o único que tem esse recurso. Isenção de registro nos órgãos competentes. Nesse aspecto, o Mini ganha, embora aqui no Brasil o Mavic Mini não vai ter esse benefício de não precisar de registro, porque a legislação brasileira fala sobre peso máximo de decolagem, não peso da aeronave, né? Em vários outros países ao redor do mundo você não vai precisar fazer nenhum tipo de registro e não vai precisar ter nenhum tipo de documentação para voar com drones abaixo de 250 gramas. Então nesse aspecto o Mini é o único que entra dentro dessa característica abaixo de 250, portanto o ponto vai só para ele. Ajuste manual do Shutter Speed. O Shutter Speed também é uma característica mais técnica para quem usa a câmera do drone de forma manual, mas se você gosta de ajustar o Shutter Speed, saiba que isso não é possível no Mavic Mini. Aliás, é possível para foto, mas para vídeo ele não deixa você alterar.
Todos os outros você consegue ajustar, no Mini só para foto. Mas como o Mini permite esse ajuste para foto, é muito provável que em breve saia uma atualização que permita que você ajuste o shutter speed dele também para vídeo. Se você não sabe o que é o shutter speed, nem se preocupa com essa característica porque para você não vai fazer diferença. Velocidade máxima de voo no modo Sport. O Mavic 2 chega a 72 km por hora, tanto o Pro quanto o Zoom. O Air a 68 km por hora. O Spark 50 km por hora. E o Mini 46 km por hora. Então, ponto para o Mavic 2 mais uma vez. Redundância de EMU. A EMU, para quem não sabe, é como se fosse o cérebro do drone, é a peça vital para que o drone funcione em perfeitas condições. O Mavic Air e o Mavic 2, eles têm duas EMUs cada um. Isso significa que, por exemplo, se dá pau em uma no meio do voo, ele aciona a segunda automaticamente e evita com que o drone caia ou que o drone se perca, esse tipo de coisa. É uma redundância para a segurança do equipamento. O Mavic Mini e o Spark, ele só tem uma EMU, então ele não vai ter essa redundância. Não significa que o teu drone vai cair, que o teu drone vai dar pau, esse tipo de coisa. Mas é importante saber que no quesito de redundância, Mavic 2 e Mavic Air levam vantagem. Altura máxima, vamos declarar empate técnico porque todos eles chegam até 500 metros de altura, mas lembrando que a altura máxima permitida pela legislação brasileira são 120 metros. Compatibilidade com o Lite. Para quem não sabe, o Lite é um aplicativo que você compra na App Store ou na Play Store e ele faz algumas funções no drone que o DJI Go não faz. O Lite é compatível com todos os drones, menos com o Mavic Mini. Então vamos colocar ponto para todos eles, menos para o Mini. Mas é bom lembrar que se você estiver usando o Lite e acontecer qualquer problema com o teu drone em voo, a garantia da DJI pode não ser honrada, justamente porque você não estava usando um aplicativo original do fabricante. Modo GPS e a função Return to Home, que é aquela função do drone voltar sozinho se perder sinal ou se a bateria estiver fraca, todos eles têm essa função. Então aqui é mais um empate técnico para a função Return to Home. Agora vamos analisar os modos de voo autônomo que cada um desses drones tem. Obviamente o Mavic 2 é o que mais vai ter funções, tá? Mas o Mavic Mini, o Mavic Air e o Spark também tem algumas funções. Eu montei essa tabelinha para facilitar o entendimento de quais modos estão em cada drone. Então, como vocês podem ver aí, aquele quickshot básico, que é o modo Rocket, o modo Drone, o modo Circle e o modo Helix, todos eles têm o Mini, o Spark, o Air, o 2 Pro e o 2 Zoom. Os quickshots mais novos, que são o Boomerang e o Asteroid, só o Air e os Mavic 2 que tem. O Active Track, que é aquele modo onde o drone segue você ou segue qualquer objeto que você mandar ele seguir, todos eles, exceto o Mini, vão ter esse modo. Mas lembrando que no Mavic 2 Pro e no Mavic 2 Zoom, o Active Track é a versão 2.0, que é uma versão melhorada, enquanto no Air e no Spark é a primeira versão do Active Track. O Tap Fly, que é aquele modo que você toca na tela e o drone segue em linha reta, vai ter em todos, menos no Mini. O modo Tripod, que é aquele modo tripé, onde o drone fica bem devagarzinho, tem em todos, menos no Mini. Só que o Mini tem o modo Cine Smooth, que acaba funcionando de forma muito semelhante ao Tripod, o drone fica bem devagarzinho. Aquele modo de responder comandos com o movimento das mãos, só o Spark e o Mavic Air tem, mas no Spark ele chama Gesture e no Air ele chama Smart Capture. O modo Point of Interest, que é aquele modo onde o drone faz uma circunferência 360 graus em volta de um objeto, só tem no Air e nos Mavic 2. Mas no Mavic 2 também é a versão mais nova, a versão 2.0. Além de todos esses modos, o Mavic 2 Pro tem também o Hyperlapse e o Mavic 2 Zoom tem o Dolly Zoom. Galera, e para fechar esse vídeo eu vou falar sobre o preço de cada um deles. Como os preços aqui no Brasil flutuam muito por conta do dólar e são mais altos por causa dos impostos, eu vou pegar como referência os preços deles lá fora, na Best Buy, que é a maior loja de eletrônicos dos Estados Unidos. Eu vou incluir também o imposto local da cidade de Nova York, porque muita gente não sabe, mas o preço final que você vê de um produto ali nos Estados Unidos, num site ou qualquer coisa assim, não é o preço final. Lá o imposto é cobrado separadamente e na cidade de Nova York esse imposto varia na faixa ali de 9% mais ou menos. A gente vai considerar também o IOF do cartão de crédito, que é de 6,38%. Esse valor a gente vai multiplicar por 4,37, que é o valor do dólar turismo de hoje. Hoje é dia 18 de novembro. Lembrando que o cartão de crédito não usa o dólar comercial, que é aquele dólar mais baratinho. O cartão de crédito usa sempre o dólar turismo, que é o dólar mais alto. Então vamos fazer a conta da forma mais justa possível. O Spark e o Mavic Mini, ambos na versão Fly More Combo, eles custam o mesmo preço lá fora, que são 499 dólares. Quando a gente acrescenta o imposto de Nova York de 9% e mais o IOF de 6,38%, a gente chega a um total de 577 dólares. Convertendo para o dólar de hoje de 4,37, vai dar um total de 2.520 reais aproximadamente. O Mavic Air na versão combo está 1.149 dólares e quando a gente acrescenta o imposto de Nova York e o IOF, a gente chega num total de 1.330 dólares. Convertendo para o dólar turismo de hoje, vai dar um total de 5.812 reais.
O Mavic 2 Zoom Combo, ele está $1.878, com os acréscimos ele chega num total de $2.175. Convertendo para real, a gente chega num total de R$9.504. E por último, o Mavic 2 Pro Combo está saindo $2.168, com o imposto de Nova York e o F do cartão ele sobe para $2.511, convertendo para real a gente chega a R$10.973. Todos esses valores, gente, são os valores dos produtos lá fora, não estou considerando nenhum imposto brasileiro em cima desses valores. Então no aspecto preço, Mavic Mini e Spark sem dúvida são os campeões, porque são os drones mais baratos dessa linha. Pessoal, como já era de se esperar, a pontuação dos drones aí mostrou mais ou menos o que a gente já esperava. O Mavic 2 Pro é o melhor hoje da linha da DJI, seguido do Mavic 2 Zoom, logo depois o Mavic Air, em seguida o Mavic Mini e o Spark. Então é importante que você avalie todos esses pontos que a gente falou até agora para ver qual é o melhor drone para sua necessidade. De repente não é porque o Mavic 2 Pro é o melhor drone da DJI que você precisa comprar ele. Talvez o que você precise e as características do Mavic Mini ou do Mavic Air já te atendam. Eu vou tirar aqui uma breve conclusão sobre cada um deles, que é a minha opinião sobre esses equipamentos, que de repente podem te auxiliar na sua decisão sobre qual equipamento comprar. Primeiro vamos falar sobre o Spark. Eu particularmente não recomendo mais a compra dele pelo fato dele estar saindo de linha, né? A DJI já parou de fabricar ele, tanto que se você entrar no site da própria DJI, você vê que ele já não está mais disponível. Nas revendas autorizadas tem cerca de um mês que a gente não recebe mais o Spark, então as lojas que ainda têm estoque ainda tem, mas assim que acabar ele não vai mais ser reposto. Ele está sendo substituído pelo Mavic Mini. Então por esse motivo, nessa categoria de preços, eu não indicaria o Spark e indicaria o Mavic Mini. O Mini é um drone que a gente recomenda para iniciantes, para quem está querendo comprar o primeiro drone, ou mesmo para usuários mais avançados que querem um drone portátil, porque como vocês viram aí em outros vídeos, o Mavic Mini é extremamente pequeno. Então se você quer um drone simples, fácil de operar, fácil de carregar para qualquer lugar e que consiga fazer uma imagem com uma qualidade legal, sem dúvida o Mavic Mini é uma ótima opção. Agora, se você está disposto a gastar um pouquinho mais e pretende começar a trabalhar com imagens aéreas, ou é um usuário recreativo, mas que quer ter uma qualidade melhor nas suas imagens, um cuidado melhor nos ajustes de câmera e esse tipo de coisa, aí eu já recomendo subir um pouquinho na categoria e ir para o Mavic Air. Muita gente achava que o Mavic Mini ia substituir o Mavic Air e não é isso, tá, gente? Como vocês viram aí no comparativo, o Mavic Air ainda é melhor do que o Mini em vários aspectos. Obviamente, no aspecto portabilidade e duração da bateria, o Mini ganha, mas acho que em todo o resto que a gente falou ali, o Air acaba saindo melhor. Já o Mavic 2 Zoom é um drone que a gente recomenda para quem quer trabalhar profissionalmente com inspeções, ou um usuário recreativo que quer comprar um drone para se divertir, mas já quer comprar logo a melhor linha de drones hoje do mercado. E o Mavic 2 Pro a gente recomenda para usuários profissionais que querem trabalhar ou com filmagem aérea ou com mapeamento de área, e também os usuários recreativos que querem obter a melhor foto e vídeo aéreo possível de ser feita hoje com um drone da linha Consumer. E eu queria lembrar que a FlyPro é uma revenda autorizada dos drones da DJI aqui no Brasil. A gente tem toda a linha DJI à pronta entrega. Mavic Mini já estamos fazendo a pré-venda com entrega do primeiro lote previsto para o final de novembro. Os drones que a gente vende aqui no Brasil já são da versão BR, que já vem com homologação da Anatel de fábrica, tem garantia de 1 ano no Brasil, toda a documentação certinha para você não ter problema. Então se você quiser conferir os valores e condições de pagamento dos equipamentos com a gente, dá uma olhadinha no nosso site www.flypro.com.br. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado a decidir melhor aí qual o equipamento mais adequado para você. E se ficou com qualquer dúvida, deixa um comentário aqui embaixo que vai ser um prazer responder. Valeu e até o próximo vídeo.